Aleluia! Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês curvassem aí as vossas cabeças, uns minutinhos. Senhor, Papai, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, tome as nossas mentes cativas a Ti, Senhor. Espírito Santo, o Senhor que convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. Santo Espírito Santo, o Senhor que é o nosso ajudador, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz. Toma o seu lugar aqui. Fale em nossas mentes, que travas caiam por terra, que o Senhor venha trazer revelação nova, entendimento novo, porque se não for o Senhor, de nada, meu Pai, nós somos, de nada nós servimos. Que a sua misericórdia nos alcance nesta noite, e o que o Senhor traga, Senhor, um destravar direto dos céus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu pedi essa Bíblia emprestada para a pastora Cristina, porque a minha ficou em Natal, para eu parecer assim uma pastorona na hora que subisse aqui. Mas pega, pastora, aqui está muita coisa. Obrigada. Não cabe aqui, não, que aqui tem muita folha. Amém? Muito feliz em estar aqui. Realmente é o Senhor que me trouxe aqui nesta noite. Alguns dias atrás eu estava com Covid. Quando recebi a notícia que eu estaria aqui, assim, a determinação por nossa apóstola querida, né? Um convite assim muito especial, você vai estar lá. Amém? E como a gente tem juízo, a gente obedece, né, pastora Ângela? E aí a gente para passeios e corre para obedecer. Amém? Glória a Deus. Qual é o tema da nossa conferência? Transformadas. Qual é a mulher aqui, e homens também, que realmente deseja ser transformada? Amém? Amém? Nós somos movidos por desejos. Amém? Só que precisamos ter decisão, posicionamento, como diz as minhas discípulas lá de Natal, diz, pastora, a senhora tem cara de posicionamento. Posicionamento. Porque se a gente ficar só desejando, nada vai mudar. Amém? E eu peço ao Senhor e peço a vocês que tenham o coração aberto, anseiem, desejem sair dessa conferência realmente transformada. Amém? Com o primeiro passo de uma grande transformação. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, temos anos e anos e anos de igreja, de evangelho, somos pastoras até, e pensamos, eu já sou assim, hiper, mega, super. Mas, assim como a palavra do Senhor se renova todo dia, nossas vidas têm que ter renovação todos os dias. Amém? Senão nós não andamos na palavra. Para eu andar na palavra, eu tenho que ser renovada todo dia, assim como ela é. Amém? Então, nós não podemos nos conformar em terminar um dia, em amanhecer outro, do mesmo jeito que foi ontem. Senão, tem alguma coisa errada. Amém? Glória a Deus. A nossa apóstola gosta de desafios. E ela me deu um tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E eu gostaria muito que todos estivessem atentos para não perder o fio da meada. Amém? Porque todo o contexto será ministrado pelo Espírito Santo depois, diretamente por vocês. Diretamente a vocês. Amém? Hoje vou ministrar sobre a construção de uma identidade. Como uma identidade é construída? Você já parou para pensar nisso? Quem você é? Por que você age como age? Por que quando você sente um cheiro, aquilo te incomoda? Por que quando você ouve algumas coisas, aquilo traz um sentimento bom ou um sentimento ruim? Quem realmente nós somos?
Já pararam para pensar nisso? Quem você é? O termo identidade sempre despertou interesse para as pessoas comuns e representantes do universo consensual. Todas as pessoas têm interesse, mas não só as pessoas comuns, cientistas, estudiosos, neurocientistas, psicólogos, psiquiatras. Há um interesse geral por esse tema, identidade. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, para que um novo entendimento chegue até nós. Jacques Lacan, tem uma frase que diz assim: a importância conferida ao estudo da identidade foi variável ao longo da trajetória do conhecimento humano, acompanhando a relevância atribuída à individualidade e às expressões do eu nos diferentes períodos da história. Esse tema, identidade, esse estudo da identidade, ao passar do tempo, houve contextos de interesses maiores. E hoje, nós temos uma visão ainda mais ampliada do que a identidade. Nós pensávamos antigamente que você nasceu assim, vai morrer assim. Não é? Há muito tempo atrás, eu ainda cheguei a ouvir isso de muitas pessoas, e talvez alguns ainda pensam até hoje, que eu nasci, como eu nasci, eu vou morrer. Isso não é identidade. Não é essa a verdade. O questionamento de quem eu sou, de quem nós somos, já vem de muito tempo. Desde a antiguidade, desde os primeiros estudiosos, buscam esse entendimento. Tal questionamento, invariavelmente, sempre vai remeter à identidade individual. E o que é essa identidade individual? Erickson diz no seu livro o seguinte: a identidade implica em definir quem é a pessoa, quais são os seus valores, quais as direções que deseja seguir pela vida. O autor entende que a identidade é uma percepção, é uma concepção de si próprio, composta de valores, de ideais, composta de metas a qual cada indivíduo deseja alcançar. Isso é identidade. Amém? De acordo com Renato Mezan, que fez uma obra psicanalítica, quase não sai. Uma obra psicanalítica do judaísmo, o nome é Judaísmo, o nome do livro, diz assim: a identidade não é um elemento que possuímos ao nascer. Nós não possuímos uma identidade ao nascer. É algo que adquirimos aos poucos, ao longo da infância. A nossa educação varia de acordo com a cultura que estamos inseridos. A identidade está situada no ponto de cruzamento entre o aparelho psíquico com o qual nascemos e algo que nos vem da realidade externa. Então, a identidade não é aquilo que você nasce. A pastora Cristina nasceu a Cristina. E aquilo, assim como ela nasceu, aquela identidade, ela vai terminar a vida. Não é isso que ele diz. Ele diz que isso nós nascemos com o aparelho psíquico ali em construção. Até a neurociência diz que até os 8 anos, 10 anos, nós temos ainda partes do nosso cérebro que não estão totalmente funcionais, que só vão começar a ser ativadas
na adolescência. E vão terminar a sua formação quando termina a adolescência. E quando termina a adolescência, você sabe? Quando termina a adolescência? Quem sabe? Chuta, gente, para fingir que a gente sabe. 18. A gente pensava, a adolescência termina com 18? Hoje sabe-se já, pela neurociência, que a adolescência termina em torno dos 25 anos. Quem tem menos de 25 anos? Cadê os adolescentes daqui? Só tem adolescente, igual eu. Fiz 25 ontem. Sabiam disso? Quando eu estudei isso, eu falei, mentira. Né? É lógico que isso não é matemática. Vai depender do quê? Do ambiente onde está inserido, da constituição, de tudo mais. Dos estímulos, né? Todavia, nós queremos que, muitas vezes, um adolescente de 12 anos consiga entender a consequência da sua atitude. Consiga entender isso, consiga entender aquilo. Ou que uma criança de 8, 5, 3 anos. Vocês sabiam que uma criança de 3 anos não tem capacidade neural para se controlar? Quando você fala assim, cala a boca, menino! Ele está assim, como? Não tem, o lóbulo frontal dele não está em pleno funcionamento. Mas isso é uma questão para outra palavra. Vamos voltar para cá. Amém? E a questão aqui que eu estou falando é o quê? Muitas vezes nós pensamos que aquela criança de 3 anos já está, fulano nasceu assim, ele é muito danado. Ou ele é muito, vai ser assim, vai morrer assim. Parece com o pai, parece com o vô. Normalmente parece com alguém que a gente não gosta muito, né? Normalmente quando é uma coisa ruim, né? É uma coisa ruim, é teimoso, parece com a sogra, né? Parece com o pai. As coisas boas, tudo parece com a gente, lógico. Né? As coisas ruins com o pai, com os parentes, assim, que a gente não vai muito com a cara. Né? E a gente já coloca na nossa cabeça que ele é assim, e normalmente nós colocamos na cabeça da criança, você é igual fulano, você é igual fulano e você é igual fulano. Quando eu falo isso, eu estou gerando nele uma identidade. Por quê? Quando a criança nasce, gente, quando nós nascemos perfeitos. Amém? Nós nascemos perfeitos. Quem estraga a criança é a mãe. Tem algum pai aqui? Não, né? Tem? Oh, Jesus. O pai também estraga, tá? 2. O pai também estraga, tá bom? Vou falar, senão depois vocês vão chegar lá jogando. Tá vendo? A pastora falou que é só vocês que estragam. O pai também estraga. A questão é o quê? Quando a criança nasce, ela começa a ter contato conosco, com as nossas falas, com as nossas feridas, com as nossas situações, com as nossas raivas da sogra, do parente. Sei lá, eu amo minha sogra, né? Então, mas tem gente que não gosta. Minha sogra é a melhor pessoa. Gente, se tivesse uma sogra... Não fala comigo, senão eu vou me distrair. Amém? Minha sogra é perfeita. Se toda sogra fosse igual à minha... Tá? É porque se a nora da pastora vai entender o que eu estou falando, da apóstola. Porque... Não tem nenhuma aqui não, né? Está gravando. Amém. Vamos mudar o assunto. Vamos mudar. Vamos falar de sogra não, que vai comprometer algumas pessoas. Amém? Então, para a psicanálise, a identidade é uma identificação. Ok? A identidade é uma identificação. Quando a criança nasce, ela não tem uma identidade formada. Essa identidade vai ser construída com o decorrer do tempo. Né? A construção do sujeito, a psicanálise usa o termo sujeito. Né? Eu me torno um sujeito
Eu tenho uma identidade a partir de um determinado momento, a partir daquilo que está ao meu redor, a partir das minhas escutas, a partir das minhas vivências. Mas qual é o marco disso para a psicanálise? Tudo começa de um desejo. Tudo para formar um ser. Na realidade, tudo na nossa vida começa de um desejo. Eu fico andando de um lado para o outro, só vejo a coitada tentando me seguir. Então, vou tentar ficar parada. Vou ficar aqui. Tudo começa de um desejo. A partir do momento que uma pessoa não deseja mais, ela entra em depressão e está fadada a morrer se não voltar o desejo por algo. Pelo menos o desejo de viver. Tudo na nossa vida. Nós somos movidos por um desejo. Eu desejo comer, eu desejo casar, eu desejo engravidar, eu desejo, né? Tudo tem que partir de um momento de um desejo. Eu desejo emagrecer, mas não emagreço. Pois é, Jesus. Né? Tristeza. É porque o desejo tem que ser acompanhado de um posicionamento. Que é a parte difícil da história, né? Então, tudo começa de um desejo e vai se consolidar em uma linguagem. Tanto os grandes psicanalistas, o pai da psicanálise, né, que é Freud, quanto Lacan, que foi que reestudou os seus conceitos, obrigada, consideram que o desejo é o elemento central, nodal do ser humano. É o início. Se não houver desejo, não há um ser humano, há um vegetal vegetando. Que profundo, né? Um vegetal vegetando. Amém? Tudo, então, começa no desejo. E quem primeiro te desejou? Não foi seu namorado. Deus. Né? Deus. Tudo começa em um desejo. Então, você e eu fomos desejados por alguém. E quem primeiro nos desejou não foi qualquer um, foi o Senhor. Amém? Está lá em Jeremias 1,5, que diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Amém? Muitas vezes, nós começamos a pensar, nossa, tudo começa de um desejo. Mas eu não fui desejada pelo meu pai, nem pela minha mãe. Ou meu pai me abandonou. Ou eu venho de uma gravidez por deslize, não é? Mas antes mesmo do seu pai ou a sua mãe pensar em ter você, alguém sonhou e te desejou. Amém? Então você faz parte de um projeto, de um desejo, e tudo começa no desejo. Saindo da parte do Senhor, nós pensamos em nossos pais. Você é fruto de um desejo também. Seu pai ou sua mãe, normalmente as mães desejam mais rápido o filho, né? Casa e logo já pensa, começa a planejar o filho, deseja-lhe o filho. Não, pastor, eu não fui desejada nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Mas eu tenho certeza que seu pai desejou alguma coisa. Porque senão você não existia. Né? Talvez não desejou o menino, mas desejou aquelas coisas para fazer o menino. Né? Talvez não desejou o trabalho, o contexto todo, mas desejou o charme charmoso, né? Talvez a sua mãe não pensou em você, não desejou você, mas houve um desejo ali inserido. Amém? Porque tudo vem de um e é movido por esse desejo. Amém? Uma das grandes teorias da psicanálise
articula o desejo com a linguagem. Como que eu sei que alguém deseja algo? Quando ele se comunica. Ou através da fala, ou através de língua de sinais, ou através de um charme. Né? Tem que ter uma comunicação para que haja uma leitura clara. No entanto, para a psicanálise, um sujeito se institui sujeito a partir do momento que ele fala. O marco da formação de um sujeito, de uma identidade, de um sujeito, para a psicanálise é quando aquele bebê fala. A primeira palavra. Antes disso, ele é considerado uma extensão da mãe. Ele é a fala da mãe. Não é? A criança, ela está ali, da mãe ou do educador parental, né? Especificamente não da mãe. Ah, pastora, mas eu não tinha mãe. Quem te criou? Quem estava ali no local, na posição materna? Quando a criança, o bebê, vem para o colo da mãe, ou está no berço, e ele começa a chorar, a mãe fala o quê? É fome, porque mãe acha que menino só chora porque está com fome. Né? Depois a gente que pena, né? Para fazer dieta. Porque o menino chora, é fome. A primeira opção é fome, não é? Aí o neném continua chorando, aí que vai tentar as outras coisas. O bebê, ele é literalmente o que a mãe diz. As pessoas que estão perto diz. Oh, mas é bonitinho. Feio que nem um joelho, mas ele acredita. Ele vai crescer se achando bonitinho, né? Agora, se as pessoas do lado dele falam, menino chato, pelo amor de Deus, não para de chorar, não sei o quê. Ele já vai crescer se achando chato. Tudo. O educador parental, então, ou a mãe, ou o pai, ou quem está ali criando essa criança, ele vai ser o transmissor o grande mediador do simbólico da linguagem. A criança, e isso é tão preocupante, gente, porque, assim, antigamente, quem tinha o contato direto com as crianças eram quem? Os pais, os parentes, né? Os educadores parentais, aquela rede de apoio mais próximo. Hoje, muitas vezes, a primeira linguagem que a criança fala é a que ela assistiu na Galinha Pintadinha. Né? A primeira linguagem, o primeiro ensino, ela recebe do YouTube, dos vídeos. Né? Está ali acelerando a cabeça da criança com a luz, com tudo. E aí depois não sabe por que a criança vai lá na frente. Ah, não, meu filho é hiperativo, meu filho tem transtorno. Mas foi uma identidade, até os transtornos podem ser uma identidade inserida pelo meio. Por aquilo que eu estou injetando, aquilo que eu estou projetando a ele. Amém? As crianças deveriam ter contato com TV só depois de 2 anos de idade, viu? Mas eu vou voltar para nós. Está vendo? Problema de... Amém? A possibilidade, o que possibilita o acesso da criança ao simbólico, o que ensina para ele que isso aqui é um copo, é quem? Ele nasce sabendo que isso é um copo? Hã? Ele sabe sabendo que isso é um suco de uva? Obrigada. Ele não sabe. A minha filha, como é que vocês chamam chupeta? Hã? Pipo? Outro. Todo mundo chama de pipo aqui? Bico. O que mais? Só esses nomes você conhece chupeta? Pipo, bico, chupeta. Algum nome mais? Minha filha chamava de Bubu. Né? Bubu. O meu sobrinho chamava de Brum Brum. Mas é uma coisa difícil, né? Brum Brum.
brum, brum. E até hoje, se eu mostrar para Nicole, Nicole, o que é isso? Para ela é um bubu. Por quê? Porque a irmãzinha dela chamava de Bubu, e quando ela cresceu, ela chamou Bubu, e eu continuei falando Bubu. Quem inseriu essa palavra para ela? Esse conhecimento para ela? Esse simbólico? O entendimento que a chupeta é Bubu? Quem? Ela nasceu sabendo? Eu ensinei. A escuta dela, a vivência dela. Não é? E aí ela ficou maiorzinha, e um lindo dia eu estava conversando com ela e falei, não sei o quê, você achou... lembrei. Ela estava dentro do guarda-roupa, eu faxinando, ela achou a chupeta dela. Ela, mamãe, o que é isso? Eu falei, é sua chupeta. Ela, o quê? Sua chupeta. Ela, não, mãe, é o meu bubu. Eu, tá, é o seu bubu. Né? Porque ela achou estranho eu chamar aquilo de chupeta. Por quê? Porque eu inseri esse simbólico para ela. Né? Se eu chego para você e falo, apóstola, me dá uma manga, a apóstola pode me trazer uma fruta. Não é? Pode me trazer uma manga? Né? Manga, dependendo do contexto, pode significar várias coisas, não pode? Manga, fruta, manga de roupa. Ou então, uma olha para a moça e fala, ei, você é uma mangona. Hã? Uma manga de chuva. É ou não é? Estão entendendo? O simbólico, o contexto que é usado. E isso é inserido no meu ambiente, no seu ambiente, aonde você está inserido pelos seus educadores parentais, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu tio. E enquanto este bebê ainda é bebê, o que está nele, normalmente, não é o desejo dele, mas é o desejo da mãe. Por quê? Porque, normalmente, a mãe deseja que o neném fique... Faça o quê? Meu Deus, vocês não têm filho, não? Quem tem filho aqui? Porque o meu desejo era que o menino ficasse calado. Não sei vocês, mas o meu desejo era que ele ficasse caladinho, quietinho. Sabe? Quando ele começava a chorar e berrar, a gente não sabia o que era. Eu queria que ele calasse. Então, quer peito? Dava peito. Não, quer bubu? Colocava bubu. Quer, não é cólica, tacava remédio. Eu queria que ele calasse. O desejo era o desejo dele. Eu estava parando para entender o desejo dele. O desejo era de quem? Meu, né? O neném nasce, ele não sabe nem o que é chupeta. Quando você nasceu, você imaginava que você sabia o que era chupeta? O que era um bubu? Ele começa a chorar e fala, eu quero um bubu. Quem coloca a dentista aí? Quem coloca o bubu na boca do menino a primeira vez? Para ficar feliz, a dentista ficar feliz depois. Né? É o nosso desejo. A criança está desejando chupar uma chupeta? Nem quer, cospe para fora, não é? Aí a gente vai lá e compra uma fuxicória, coloca e enfia na boca do menino. Porque o desejo é de quem? Eu quero que ele chupe, assim, tão bonitinho. Fica... Né? Pelo menos distrai o menino. Chupa. O desejo é de quem? É da criança? Então, quando a criança nasce, o desejo dele não está presente. Ele é uma extensão da mãe. Ele é uma extensão da mãe. E aí, ele começa a ser uma extensão da fala da mãe. Né? Ser uma extensão do simbólico, da linguagem da mãe. Ou do pai, de quem está ali perto. O desejo dos pais, o desejo da mãe, é o que está falando mais alto ali. Não é? O bebê, ao nascer, ele situa-se em um intervalo entre o desejo dos pais e o sujeito desejante. Conseguem entender isso? O desejo dos pais, o meu desejo dele calar, ou de achar que ele está magrinho. Não, ele está com fome, come. Gente, a gente faz isso demais. Depois eu tenho que vir falar para as crianças. A gente marca um congresso só para as mães.
Criança tá os primeiros aninhos de vida não quer comida, quer porque você tem que comer, porque você tem que comer. Aí depois adulto passa o resto da vida fazendo dieta, tendo que fazer bariátrica, né? Por quê? Porque tem que comer, porque o desejo de quem é? É do menino. O menino está falando, eu não quero. Não, mas ele vai morrer. Come, soca a comida para comer. Não é? Só mais uma. Aí dá mais umas 3. O menino está lá sem aguentar e está enfiando comida. Porque o desejo é de quem? É meu. É da mãe. Não é? Então, quando a criança nasce, ela está ali ainda entre o desejo dos pais e ela ser realmente um sujeito desejante. Ou seja, alguém que tem uma identidade, que deseja algo. Não, é eu que desejo. Podemos supor um sujeito quando os pais não puderem mais sustentar o seu discurso. Aí eu falo, pronto, aqui eu tenho um sujeito. Aqui eu tenho um indivíduo. Quando que essa criança é... Não, agora eu tenho um sujeitinho aqui na minha vida. A gente até fala, um sujeito. Não é? Quando? Quando eu falo, você quer comida? Não! Ele falou. Então, eu não consigo mais sustentar o meu discurso. Não é mais o discurso da mãe, não é mais o discurso do pai. A partir do momento que a criança fala a primeira palavra, né? Você chega na frente dela e fala assim, mamãe. Ela fala, papai. Ela está sendo tão beliscão. Fala, mamãe. Né? E ela fala, papai. Porque é o desejo dela de falar aquela palavra. Amém? Quando há uma fala de desejo, neste momento, eu posso falar que há um sujeito desejante, que a criança não é mais uma completa extensão da mãe. Não é só o desejo da mãe que está falando mais alto. Não é? Um bebê, ele se vê como um objeto de desejo da mãe. Normalmente, um bebê, quando ele começa a falar, ele sai... Tem várias fases, não vai dar para eu falar aqui claramente, mas tem um marco na vida da criança que ela começa a se ver como objeto exclusivo de desejo da mãe. A mãe não pode... A mamãe... Não sei se vocês passaram por isso. A mãe vai no banheiro fazer xixi. A criança tira ela de vista e fala, mamãe! Ou então começa a chorar. Não é? Senta para comer. Vocês já viram? Parece que tem um coisinha que cutuca o menino. A mãe está com o bebê ali. Senta para comer. Ele vai fazer o quê? Mamãe! E começa a chorar. É ou não é? Porque a criança ali, naqueles primeiros momentos, ela acha que a mãe não tem que ter vida. A mãe é dela. É minha. Meu objeto de desejo. Por quê? Ele acha que é uma extensão. Peraí, eu sou a extensão dela, porque ele cresceu com as escutas vindo da mãe, com os desejos da mãe sendo implantado nele. Então, ele ainda não consegue se identificar fora desse contexto. E ele já é um sujeito desejante. Que deseja o quê? Ser a continuidade do desejo da mãe, ter a mãe só para ele. A criança, ela tenta se colocar como o objeto de desejo exclusivo da mãe, como aquele que preenche a mãe. A mãe não pode desejar se arrumar, porque tem que dar a atenção toda para ele. Não pode desejar o papai, não pode desejar nada, tem que desejar apenas ele. Contudo, o que a mãe de fato deseja sempre vai permanecer como enigmático para a criança. Queridos, a criança, entenda o seguinte, eu estou falando aqui a criança, não fique pensando só nos filhos de vocês não, tá? Depois nós vamos falar sobre filhos, uma outra oportunidade. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de mim e de você. Amém? Nós, enquanto criança, nós passamos pelo um maior grau de
tentativa de firmar uma identidade própria. Porque até chegar na adolescência, eu estou muito feliz sendo a extensão da minha mãe. É legal, a gente calça o sapato da mamãe, quer estragar a maquiagem da mamãe todinha, os meninos querem imitar o papai, quando tem alguém, um contexto onde tem algo para eles imitarem, né? Mas quando chega na adolescência, é um marco aonde eles querem, onde nós queremos ter a nossa identidade. Agora eu não quero mais parecer com a mamãe. E nem com o papai. Eu quero concorrer. Na realidade, se é menina, não quer parecer mais com a mamãe. Se é menino, não quer parecer mais com o papai. Por isso que o menino tem uma ligação mais com a mãe. Quer falar com a mãe, quer conversar com a mãe. As mães aqui, não é assim, quando é adolescente? Né? E tem um certo afastamento do pai. Porque, na realidade, ele inconscientemente entra num período ali de concorrência. Eles querem ter a sua identidade própria. E eles vão buscar o referencial aonde? Fora de casa, na sociedade, nos núcleos de colegas, na escola. Eles começam a procurar um clã para eles. Não é? E é um momento que as bases têm que estar bem firmadas, senão é o momento, normalmente, que eles se perdem. Segundo o Madison, na adolescência não ocorre uma única crise de identidade. Os jovens vão se confrontando com diversas alternativas no princípio da adolescência, mais voltada para as mudanças corporais e, no final, até voltada para ideologias. Por que hoje nós vemos jovens tão perdidos com tantas ideologias que tem por aí? Porque muitas vezes a identidade, o contexto familiar não ajudou que ele tivesse uma certeza de quem ele queria ser, quem ele é, para onde ele quer ir, o que ele quer formar, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma jovenzinha, e ela falou assim: eu não sei se eu quero casar, eu nem sei se eu quero ter filho, eu nem sei. Estava tendo um discurso assim, um discurso feminista, falando sobre se podia abortar, se não podia abortar, e tal, e tal, e tal. Né? A questão é o quê? Todos, enquanto estão em formação, vão estar buscando na sociedade, no ambiente onde está inserido, no núcleo familiar. A base começou aonde? No núcleo familiar, enquanto criança. Depois que sai dali, ele vai buscar em outros contextos. Mas quando ele busca em outros contextos e o que ele acha vai contra a base, ele vai retornar. Por quê? Porque o que fica inserido enquanto criança vai ficar uma marca neural, uma marca psíquica, né? Fica uma marca, não é algo que é esquecido. O que a sua criança interior viveu, você enquanto criança, o que você viveu enquanto criança, vai te seguir o resto da vida. Cri, 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 cri. Mas há esperança para nós, amém? Do Senhor dos Senhores, nosso socorro. Nós falamos que, a partir da primeira fala, nós podemos dizer que há um sujeito. Amém? Há um sujeito. A partir da primeira fala, há um sujeito. Há um desejo próprio. Amém? Como que o mundo começou a existir? Houve o desejo de alguém. Certo? De quem? E como surgiu tudo? Com a fala, com a palavra. Tudo
tudo que existe. Começou com a fala. Nós, enquanto sujeitos, começamos a partir do momento que nós falamos. Não é? Deus disse, haja luz e houve luz. Foi? Jesus, ele é o verbo. O verbo é o quê? Palavra. Amém? Palavra que determina um desejo, um sujeito, alguém que veio para marcar o seu tempo. Amém? Nós fomos chamados para ser seus imitadores. Em cada época que se medir o estado da identidade, pode haver mudanças no mesmo indivíduo que está em desenvolvimento. Queridos, você hoje pode decidir algo em sua vida e daqui um ano ser outra pessoa, totalmente diferente. Amém? Antes nós falávamos, eu ouvi isso do meu apóstolo, falava, olha, você tem 5 anos. Em 5 anos você pode mudar toda a sua vida. Você pode ter uma formação, você pode, não é? Tudo depende da nossa decisão. Até a nossa identidade pode mudar. Deus fez um modelo especial para cada um de nós, para cada um dos seus filhos. Sim ou não? Se nós pegarmos 2 irmãos gêmeos, me ajuda, porque senão meia-noite é... Se nós pegarmos 2 irmãos gêmeos, eu posso falar, gêmeos idênticos, eu posso falar assim, esses são idênticos em tudo. Posso? 2 irmãos gêmeos idênticos, univitelinos, eles têm identidade diferente, sim ou não? Digital diferente, sim ou não? Deus deixou claro para nós. Deus deixou claro para nós, ei, peraí, você tem uma identidade própria. Muitas vezes, as nossas dores, as nossas angústias, está em não conseguir imitar alguém. Não conseguir ser como alguém. Não conseguir, eu queria orar como fulano. Eu queria casar com o marido igual ao de fulano. Eu queria honrar as falas da minha mãe. Isso é o que está no nosso consciente. Diga, eu sou única, feita por Deus. Amém? Só que essa pessoa única, feita por Deus, foi inserida em uma família, num contexto familiar, com uma mãe, com um pai, ou sem uma mãe, ou sem um pai, mas com educadores parentais que deixaram marcas neurais, marcas psicológicas, marcas na sua vida, na sua criança interior, que muitas vezes ditam a sua forma de agir. Nós, conscientemente, muitas vezes queremos ser. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer uma faculdade. Aí eu já comecei umas 3 e nunca terminei. Por que eu não consigo? O que vocês acham? Por que a gente deseja? Eu desejo ser fiel e não consigo. Olha, agora eu vou sair desse culto, eu estou decidida e tal. E quando é amanhã, eu já desisti. Eu já falo, não, eu sou fraca, não consigo. Bem que minha mãe sempre falou que minha vida não ia dar certo. Quando casa, e aí o marido começa a dar trabalho, bem que minha mãe sempre falou que homem não presta. Alguém já ouviu isso por aí? Por quê? Porque
Nós somos resultados de uma história. Nós somos resultados de uma história. Nós somos resultados de uma história de dor, de sofrimento, de alegria também, de amor ou de desamor. Você hoje, qual é seu nome? Diga aí, eu sou o resultado da minha família, do lar que eu fui criado, das coisas que eu escutei, das violências que eu sofri, das mágoas, dos abandonos, das reprovações. Mas Deus me aprovou. Amém? A nossa história de vida, o sujeito que nós somos, nós carregamos conosco um contexto. E sabe, queridos, muitas vezes parece que é muito simples eu falar assim, amém, Deus me curou, uhul! Né? Glória a Deus! Só que não é bem assim. Sabe, queridos, a oração é poderosa, não é? A oração do justo? Sim. Só que a sujeitinha Camila aqui precisa ter uma conversa séria com a criança interior dela. Rememorar as feridas, as mágoas, os sofrimentos, para poder trazer um novo significado. Porque enquanto for essa criança que estiver falando mais alto, enquanto for as escutas, aquilo que eu ouvi da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, dos meus... Enquanto for isso que estiver falando mais alto, enquanto for o desejo da minha mãe, enquanto for as falas dela que estiver falando mais alto, nós não vamos conseguir romper para o desejo do Pai. Esses dias eu perguntei para uma pessoa falou para mim, pastora, a senhora não entende, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu acho que homem, isso, aquilo, outro. Aí eu perguntei para ela, da onde vem essa ideia? Que dia que você começou a pensar assim? Da onde veio? De onde surgiu essa ideia? Não, minha mãe sempre falava que eu tinha que tomar cuidado. Porque homem não presta. Que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que desconfiar, que eu tinha que fazer aquilo, outro. Falei, tá. Então, quem está falando aí? É o seu desejo ou é o desejo da sua mãe? Ou é o que a sua mãe pensa? Queridas, entenda o seguinte. Os nossos pais, até nós mesmos, nós fizemos o melhor e eles fizeram o melhor que estava no alcance deles. Amém? Tem muita coisa que eu aprendi de 5 anos para cá, quando eu resolvi estudar outras áreas. Resolvi fazer mais 3 pós-graduação de uma vez. E eu aprendi muita coisa. Coisas que eu errei com o Mateus, que é meu primeiro filho de 13 anos, e hoje eu não erro com a Ana e com a Nicole. Mas eu vou me culpar o resto da vida por isso? Eu fiz o melhor que estava ao meu alcance, o que eu achava que era certo. A sua mãe, o seu pai, o seu educador parental fez o que está... Acabou meu tempo. Sangue de Jesus tem poder. Falta 5 folhas. Fez o que era melhor para você. Amém? Fez o que era melhor para você, não. Fez o que estava ao alcance dela. O que ela achava que era melhor naquele momento. Mas nós somos frutos das escutas,
Nós somos frutos das vivências, dos traumas, dos recalques. Aquilo que nós muitas vezes... Recalque é aquilo que eu desejei. E eu falei, não, peraí, mas isso é... E aí escondi lá no meu subconsciente. Tem muitas coisas que nós... Traumas que nós vivemos e nós nem lembramos. Não, eu estou curada, eu nem lembro disso mais. Será? Porque muitas vezes nós não lembramos do trauma, nós não lembramos constantemente de falas, de abuso, porque nós queremos esconder e nos enganar. Mas quando eu sinto o cheiro, quando eu toco, quando eu escuto, quando eu vejo meu filho fazer uma birra ou fazer algo que meu pai falava assim, isso não, ou minha mãe falava alguma palavra dura, isso me irrita. Sabe, queridos, eu tenho uma filha que ela é um doce de candura. E se você olhar de cara feia para ela, ela chora. Gente, isso me irritava, e não vou falar me irritava, ainda me irrita até hoje. Que quando ela começa a chorar porque eu olhei para ela de cara feia, ou porque eu falei, fulana, e ela começa a chorar, chega aquela criança interior minha que ouvia assim, cala a boca, engole o choro. Para que chorar? Que frescura! Não aconteceu nada, levanta daí, senão eu vou te dar uns tapas. Eu cresci com essas escutas. E quando eu vejo minha filha, que é totalmente sentimental para além da conta, doce, que até o jeito de falar é baixo. E ela começa a chorar, porque ela perdeu a havaiana dela preferida. Dá vontade de pegar ela pelos cabelos e falar, indivíduo, eu compro 10 havaianas, mas cala a boca. Só que aí eu paro e penso que quem está tendo esse sentimento de raiva não é a Camila adulta, mas é aquela Camila que ficava com ódio dos meus pais, dos meus educadores parentais, quando eu estava precisando de ajuda, quando eu não estava conseguindo elaborar meu sentimento, porque eu estava chorando e eu não sabia como resolver aquilo, porque eu não sabia me controlar, e em vez de ter um adulto para me ajudar, ele piorava. Eu apanhava, porque eu não tinha condição de controlar meu sentimento. E hoje eu estudo e vejo que uma criança, até 3 para 4 anos, não tem capacidade neural. Não é porque ela não quer, ela não tem capacidade. E de 4 a 8 anos está começando a aprender, tem que ser ensinada por mim. E aí nós, a maioria de nós, não sei vocês, mas eu sou de uma época, pelo menos não sei se é porque minha família era mais, espanhola, onda do sangue quente, que em vez de ajudar essa criança a elaborar, a se controlar, ensinar ela que há esperança, que mesmo diante de dor, a gente pode se reerguer e vai dar certo. A gente jogava mais culpa, jogava mais dor e, pior ainda, jogava ódio, raiva, porque muitas vezes aquela criança, ao escutar, cala a boca, levanta aí que eu vou te bater, o que vai gerar nela é um sentimento de vingança. Aí essa criança cresce e vira a pastora Camila. E tem uma filha que começa a chorar por todo motivo. E essa pastora, quando ouve a filha chorar, sobe um ódio dentro dela. E esse ódio é de quem? Eu estou odiando a minha filha? Eu estou com vontade de fazer ela calar a boca, porque foi assim que minha criança interior aprendeu. E não é a Camila adulta, muitas vezes, que tem esse sentimento, mas é aquela Camila criança lá, que tem um sentimento de ódio. Uma identidade, um carimbo que ficou no meu cérebro. Algo que precisa ser ressignificado. Não podemos voltar atrás e apagar as nossas vivências. Não podemos apagar o que nós vivemos. Nós não podemos matar a nossa criança interior.
Esses dias a gente estava falando para umas mulheres no papo de casados. Tem alguém do papo de casadas aqui? Oi, meninas, tudo bem? A gente estava conversando e uma falou assim: eu tenho vontade, eu vou ter que dar um jeito de matar essa criança interior, me livrar dessa criança interior. Falei, oh, quem me dera. Quem nos dera que fosse tão simples assim. A nossa criança interior não vai morrer. Nós carregamos uma marca. Um sujeito foi formado, uma identidade foi formada aonde nós nascemos, aonde o que nós escutamos. E está ali. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês me aguentam aí mais um tempinho? Só um pouquinho? É porque assim, entendeu? Vou dar só alguns 10 exemplos. Vou dar só um exemplo. Eu, muitas vezes, ouvi minha mãe falar, eu vou embora. Eu vou embora. Eu não aguento mais essa casa. Você fica me atormentando, eu vou arrumar minha mala e vou sumir. Você vai aprender. Né? Nunca falou isso? Salva um aleluia. Né? E aí o que acontece? A minha chegava a arrumar mala. Né? E eu cresci com isso. Sabe? E eu cresci, e eu só descobri, gente, o que eu vou falar agora, quando eu comecei a fazer terapia. Depois que eu terminei psicanálise e comecei a fazer terapia, que eu fui descobrir o porquê eu tinha algumas atitudes. Porque a gente acha que a gente tem algumas atitudes porque o nosso marido é muito chato mesmo, porque os meninos são atentados mesmo, porque... Só que, na realidade, muitas de nossas atitudes é porque nós ainda estamos presos. Cheio de ferida, cheio de raiva, vivendo pelas escutas, pelos traumas, pela identidade antiga. E não pelo novo nascimento. Né? E aí, eu cresci com uma crença de abandono. E sabe o que acontecia? Eu arrumava um namorado. Na hora que o namorado falava assim para mim, eu te amo, eu falava, pois então eu vou te largar antes que você me largue. Eu me boicotava. Mas eu só fui entender que eu fazia isso agora. 5 anos, 3 anos atrás, sei lá, estou perdida no tempo. Né? Que eu fui estudar, eu falei, então é por isso. A pessoa se aproximava, eu sempre fui muito assim, de falar, eu nunca tive amigo. Não sei se a apóstola já ouviu falar isso, né? Um pouquinho, né? Eu nunca tive amigo. Eu não criava laços, mas eu não criava laços por quê? Porque na minha criança interior pensava, daqui um dia vai arrumar as malas e vai querer ir embora. Então, eu não crio laços. Eu não consigo caminhar com uma pessoa há muito tempo. Mas não por mim, porque eu estou com medo dela me abandonar, então eu abandono primeiro, para sofrer menos. Né? Não conseguia. Depois eu entrei, começou com medo de ser abandonada, depois eu comecei a ter pânico. Passei pela síndrome do pânico, passei por depressão. E tudo acontecendo, e hoje eu sei que é porque eu queria, na realidade, não sofrer o que eu sofri quando era criança. E criava outras situações. Me boicotava e boicotava os relacionamentos. Né? Uma das coisas que a gente mais vê na clínica é pessoas com esse sentimento de abandono. Essa elaboração pode ser real ou não.
Pode ser pessoas que realmente foram abandonadas ou que realmente ouviram isso aqui, que nem eu falei, né? Mas pode ser, lembra que eu falei que criança percebe as coisas, mas muitas vezes não consegue interpretar? Às vezes uma criança que é deixada na escola. A gente se atrasa no trânsito e vai pegar a criança atrasada. Né? Ela está lá na escola, você está correndo e tal. E aquela criança vai ter um sentimento de abandono. Você abandonou realmente? Não, mas ela se sentiu abandonada. Uma criança que é deixada na casa dos avós, na casa dos parentes, porque você precisa viajar. Ela pode se elaborar um sentimento de abandono. É o que ela elaborou. E quando ela crescer, ela pode carregar consigo um sentimento, uma atitude, uma crença de inadequação. Se sentir inadequado. Sabe aquela pessoa que sempre parece que é demais em um lugar? Inadequação, de abandono. Ela não consegue criar vínculos profundos. Ela não consegue se entregar totalmente, porque sempre acha que vai ser traído. E muitas vezes isso não é conscientemente. Eu não vou fazer, porque... Não. Vocês estão entendendo? Muitas vezes são crenças lá no inconsciente. E a pessoa só vai reagir. E às vezes nem sabe por quê. Sentimento de traição. Isso acontece muito em lares onde as crianças são manipuladas. Lares de casais separados, que fica assim, você vai para casa do seu pai hoje? Não, mamãe te ama tanto. Você vai... Não, mas você vai. Você gosta mais de quem? Do papai ou da mamãe? Mamãe. Mas a mamãe que faz comidinha para você. Isso é manipulação. Né? Você quer... nós vamos para o shopping, nós vamos sair, nós vamos para a igreja. Se você se comportar direitinho, a mamãe vai comprar um negócio para você. Isso é manipulação. Né? Crianças que crescem sendo manipuladas, tentando ser compradas, elas vão crescer com uma crença de que elas precisam sempre enganar, sempre se sair bem, se dar bem, né? Ela tem a necessidade sempre de estar jogando charme, de ser amigo de todo mundo. É charmoso. Só o que acontece? Ela tem que ser charmosa e ser amada por todos. Então, eu sou amada pela Márcia, falo bem dela. Aí eu vou para Ângela, para a pastora Ângela. Aí a pastora Ângela está magoada com a apóstola Márcia. Mas eu tenho que ser charmosa. Então eu vou falar o que a irmã Ângela quer ouvir, em detrimento. Consegue entender? Qual é o prêmio? Qual é o prêmio do manipulador? Qual é o prêmio da pessoa que é muito charmosa? A traição. Sim ou não? Um homem, uma mulher que quer sempre ser amado por todos, charmoso. Qual é o prêmio dele? A conquista. Aí entra os casais, as mulheres, os homens que não conseguem ficar sem trair. Não conseguem ser fiel no relacionamento. É só por mau caráter? Não, porque tem uma identidade ali que foi gerada enquanto criança e precisa ser cuidada, reavaliada, reelaborada. Precisa de cura. Amém? Queridos, tem várias outras aqui, mas não vai dar para eu falar. Amém? Alguns outros exemplos. Lares permissivos. Pais que são permissivos, que permitem tudo, né? Se torna uma pessoa apática, uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Vocês sabiam, muitos pais, tudo deixa a criança fazer. Meu apóstolo falava assim, quer comer minhoquinha? Mamãe frita minhoquinha, né? Sabe, aqueles pais que a criança está fazendo tudo e estão deixando fazer, né? Quando esse adulto crescer
ele vai crescer com um sentimento de que ele necessita ser servido por todos. Ele nunca vai conseguir servir. O marido dela tem que fazer tudo o que ela quer. A minha pastora tem que me servir, me atender na hora que eu quero. Todos têm que servir. O mundo tem que girar em volta dela. Vocês conhecem pessoas assim? Conhecem? Né? Essa pessoa pode estar... Quem está falando talvez não seja ela. Seja a criança interior dela que precisa ser curada. Que precisa entender que precisa de limites. Que ela não está mais em um lar permissivo, que pode fazer o que quer. Que cresce em um lar sem limites. Sem referencial de autoridade. Sabe a pastora Ângela? Eu ia chamar de apóstolo, isso é profético. Sabe, pastora Ângela? Aquele discípulo que vive odiando a gente. Os pastores, sabe? Tem. Um dia está amando. Aí quando um lindo dia que o pastor fala assim, não, isso você não pode fazer. Quando o pastor tem que exercitar uma autoridadezinha, ou pai, ou pronto, minha irmã, roupia os cabelos até do calcanhar. Né? Acabou. Não, mas não me entende, ninguém me ama, ninguém... O que é isso? Viveu muito tempo debaixo da permissividade. Não conhece a autoridade, não reconhece. A autoridade irrita ele. Precisa de cura. Precisa de terapia, libertação e Deus junto. Uma nova vida. Amém? Um lar de autoritarismo também tem seus problemas. Sabe, a gente tem um exemplo de permissividade na Bíblia. Quem? Alguns, né? Mas um que a gente costuma falar muito, que é de... Os filhos de Eli também, né? Não respeita a autoridade, não respeita o que é santo, né? Amém? Lares de pais muito autoritários. Sabe, queridos, nós temos que... Não vai dar para mim falar tudo isso. Nós temos que viver e entender que, sim, nós precisamos de firmeza, mas precisamos de amor. Todos os extremos, nós que vivemos esses extremos, seja lá um lar muito autoritário, né? Cala a boca, menino. Ah, mãe, é porque eu estava pensando. Pensando o quê? Não tem que pensar é nada. Quem decide sou eu. Seja uma ameba. Aí a criança cresce e é uma ameba. É aquele marido que não consegue decidir nada. Ah, vamos ali? Não sei, vou ver se minha mulher quer ir. Né? É aquelas mulheres que a gente fala assim, vamos para tal lugar. Ai, não sei. Vocês conhecem as pessoas assim? Vamos resolver isso? Vamos. Por onde que a gente vai? E agora? E o que foi? Calma, minha filha, respira. Né? Porque passou a vida toda com uma determinação sobre ele. É eu que decido. Veste essa roupa. Não, mãe, mas eu queria vestir a roupa amarela. Que é amarela? Eu que sei. Veste essa aí. Mãe, eu queria comer feijão. Que feijão, menino? Come arroz, que tá bom. Mãe, eu queria sentar aqui. Tu logo um beliscão. Que sentar aqui o quê? Senta aí, fica calado, indivíduo. Tu não quer nada. Tu não deseja nada. Tu nem respira para não dar trabalho. Vocês viveram isso, gente? Viveram? Hã? Vocês viveram isso? Sabe, gente, isso traz marcas na nossa vida e traz limitações de uma forma imensurável. Às vezes a gente chega em uma loja e não consegue decidir entre a roupa amarela e a roupa azul. Por quê? Porque a minha mãe não está lá para falar que roupa que eu visto. Só que a gente não sabe disso. A gente acha que é porque eu sou muito indecisa. Não, é porque eu queria a opinião de alguém. Não, é porque a criança interior lá virou uma ameba. Está
Conseguem entender isso? Né? Sentimento de não se valorizar. Ai, eu queria tanto lares negligentes. Sabe aqueles lares negligentes? A mãe que esquece do menino. Ah, caiu. Ai, levanta aí, que vai dar certo. Esquece. Quando está 4 horas da tarde, oh, meu Deus, eu não esqueci de dar comida para o menino. Sabe? Ou então, foi trabalhar antigamente, né? Tipo assim, o menino se vira. Não era assim? Não, se vira. O menino de 6 anos estava cuidando do de 3, do de 2, do de 1. Estava com 4 anos ainda pensando se conseguia decidir alguma coisa, já estava cuidando dos outros 10. É ou não é? Quem que essas crianças, quem que nós tivemos de referencial? Que nós. Ainda era cobrado. O mais velho tinha 6 anos, aí o de 4 caía. Você deixou. Mas peraí, é uma criança cuidando de outra. Quem é o responsável? Quem é o adulto da casa? Era meu pai ou era minha mãe? E aí quer colocar o jugo em cima da criança, né? Então, enfim, gente, experiências ruins, justificativas equivocadas, imposição de padrão, tudo isso vai gerar marca neural, marca psicológica, coisas que constituíram o sujeito chamado Lorena, o sujeito chamado Amparo. É as nossas vivências, as nossas escutas. Agora, o que eu faço com isso, gente? A palavra de Deus diz... Meu Deus, eu não li nem os versículos. Apóstolo, só tinha que ter me dado mais tempo. Tinha muito tempo que eu não pregava aqui. Então, a culpa é da apóstola. Tiago 1:2 diz assim: meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Só na Bíblia mesmo para ter isso, né? Porquanto sabeis que é prova da vossa fé, que a prova da vossa fé produz ainda mais E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma, como ganhar sabedoria. Sabe, queridos, tudo que nós passamos, tudo isso aqui que vocês ouviram, tudo não foi em vão. Pastor, a senhora quer dizer que aquele indivíduo se esfregar em mim não foi em vão? Que meu pai me abandonar não foi em vão? Todas as nossas vivências criou uma identidade. Mas sabe, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus diz que o que Ele tem para nós sempre vai ser porção dobrada, sempre vai ser algo sobrenatural, sempre vai ser algo extraordinário. Sabe? Todas as minhas vivências, tudo isso vai se reverter num grande testemunho para a glória do nome do Senhor. Mas isso depende do que eu decido. O que eu decido em que influencia a minha vida? Sabe, a primeira coisa que você tem que entender é compreender que todas as crenças limitantes, tudo que você passou, pode ser mudado e ressignificado. Nós temos marcas, mas essas marcas não podem ditar a nossa identidade. Porque o Senhor nos chama para nascer de novo, as coisas velhas e tudo. E até quando nós vamos deixar a nossa criança interior ditar os nossos passos, ditar as nossas atitudes? Os sujeitos, as escutas, sabe, queridos? Parem um pouquinho para ouvir, para pensar. O que você ouviu dos seus pais? O que você viveu no seu corpo? O que você ouviu dos seus irmãos? Os abandonos, os traumas.
E aí, tente mensurar se o que está ditando as suas atitudes hoje não é isso que você viveu lá. Ou se é a palavra de Deus. O que está determinando? Sabe, o meu marido, Deus tratou a minha vida assim de uma forma linda. Porque eu falava que eu ia casar e eu ia largar. Sabe por quê? Porque sempre vai reverberar. O que nós vivemos, as coisas que não foram tratadas, sempre vão retornar. E o que eu ouvia da minha mãe, de abandono, que ia embora e tal, eu já tinha guardado dentro de mim que se me confrontasse, eu largava e eu ia embora. Eu casei com essa crença. Porque eu casei sabendo que eu ia casar só para ter filho. Porque era eu que mandava na minha vida. Ninguém determinava sobre mim. Até Deus moer, até virar o pó e falar, pois é, bichinha, tome seu lugar. Amém? Porque não foi você que passou por tudo que eu passei. Misericórdia, meu irmão. O negócio foi tenso. Mas Deus foi misericordioso. Amém? Então, pastor, e aí? E aí, gente? E aí? O que fazer? Né? Pedir misericórdia de Deus. Próxima vez me dê 4 horas de palavra. Amém? Sabe, a psicanálise fala para a gente ressignificar. A neurociência fala para fazer uma reprogramação mental. A educação parental fala para gerar novas habilidades de vida. Mas a Bíblia fala, nasça de novo e confie no Senhor. Amém? Romanos 12:1 diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia, pelas misericórdias meu Deus do céu, de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para experimentar qual seja a boa. Carambolas. Não é qualquer vontade, é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? Deus não quer você vivendo na prisão, você vivendo no sofrimento, repetindo a dor, repetindo as crises da sua criança interior. Faça uma amizade aí com a sua criança interior. Sabe? Quando você sentir aquele sentimento de novo, você tem que sentar com ela e falar: ei, peraí, quem está no comando aqui sou eu, mocinha. Eu já fiz isso várias vezes. Parar na frente do espelho e falar: Camila, ei, Camila, você é uma dama. Camila, você é uma dama. Você é submissa a esse baixinho cearense. Te aquieta. Não deseje matar ele mais. Fique no seu lugar. Se contenha. A palavra de Deus diz que eu tenho que ficar. Entendeu? Vocês acham que é fácil? Não sei vocês, mas para mim não foi fácil. E ainda não é. Porque depois da neurociência, depois da psicanálise, depois de 25 anos de conversão, eu ainda tenho que de vez em quando puxar as orelhas da Camila criança. Porque a Camila criança quer mostrar as unhas. E sabe por quê? Porque o diabo, ele acompanhou toda a minha vida. E ele sabe as feridas. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que foi lançado na minha mente. Você não vale nada. Você vai ser igual. Sua mãe foi louca, sua avó foi louca, você vai ser louca igual ela. E quando a gente passa por um gatilho, quando a gente passa por um gatilho, algo que essa criança quer despertar, e o inimigo aproveita porque ele lembra. E começa a vir pensamentos na nossa mente.
de incapacidade. Você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar repetir a humilhação que você viveu dos seus pais? Você vai deixar repetir isso? Olha, esse menino está te afrontando? Você não foi criada assim? Você está deixando repetir? Sim ou não? Quando ele não fala diretamente na nossa mente, ele usa os vizinhos. Quem está ao redor. Para falar, você não foi criado assim. Você vai deixar ser criado. Você vai... Não foi criado assim, mas estou cheio de trauma. Cheio de trava. Mas o Senhor nos convida para nascer de novo, amém? O primeiro passo é fazer uma vistoria no terreno. Reavalie aí a sua vida, os seus traumas, as suas vivências, amém? O segundo passo é lançar fundamentos com a palavra de Deus. Sabe, não é o que a criança interior falou, não é o que você ouviu do seu pai, do seu vizinho, não é o que você ouviu do seu abusador, mas é o que a palavra de Deus diz sobre mim. É o que Deus afirma sobre a sua vida. Não é o que o mundo afirma, não é o que meus pais afirmam, não é o que eu elaborei, porque muitas vezes não é nem o que eu ouvi da minha mãe, mas ela estava falando uma coisa e aquela criança lá entendendo outra coisa, entendendo que não era amada, entendendo que estava sendo rejeitada e elaborou um sentimento de rejeição. Mas aí é a hora que eu tenho que pegar a palavra de Deus e trazer à existência. Queridos, eu escrevo em todo lugar, eu escrevo na palavra, eu escrevo em todas as palavras, eu escrevo no espelho, eu deixo no espelho um papel, versículos ou frases que me fazem lembrar e fazem a criança interior dentro de mim lembrar qual é o lugar dela, que é firmado na palavra do Senhor. Amém? Vamos finalizar. 1 Coríntios 14, 20 diz assim: irmãos, não sejeis infantis em vossa maneira de pensar. Gente, eu li esse versículo hoje. Irmãos, não sejeis infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao... Não foi isso não, foi de baixo. Quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao Sabe, queridos, o que a palavra de Deus está dizendo? Não haja, não pense como aquela criança que foi ferida, aquele sujeito que foi formado pelas escutas lá. Não, mas enquanto adulto, haja de acordo com o novo entendimento vindo da palavra do Senhor. Amém? Vocês foram regenerados, 1 Pedro 1, 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém? Faça o seu alicerce na palavra, queridos. Pense aí qual é o trauma que você viveu, as feridas que você viveu, e busque versículos que tragam um novo fundamento sobre isso, amém? E proteja a sua mente, proteja os fundamentos. O terceiro passo é esse: proteja a nova construção, a nova vida que Deus quer dar para ti. Não deixe, quando alguém vier falar de novo, quando vier uma nova escuta de novo, não aceite ser enganado, mas se volte para a palavra. Amém? Vai haver ataques contínuos. Eu falei agora, até hoje eu sofro ataques, mas nós temos que firmar na palavra. Amém? Existe uma expressão na filosofia que diz assim: o teu erro não te define. Já ouviram essa palavra? Esse ditado, expressão? O teu erro não te define. Eu acrescento para dizer que os erros dos outros, dos nossos educadores parentais, não nos definem. Amém? Você não é sempre, nem para sempre, um erro que foi cometido por você ou na sua vida. Pelo contrário, nós podemos nos reinventar. Na realidade, nós devemos renascer de novo, nascer de novo em Cristo. Amém? Decidir por isso. O nosso erro nos leva a uma responsabilização de querer viver a nova vida
em Cristo. Amém? Nascer de novo. Não se conforme. Não se conforme. Mas caminhe por decisão, por atitude. Amém? Por um novo nascimento em Cristo. Firmado na palavra do Senhor. Amém? Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, deixou uma marca, formou um sujeito, formou uma identidade deste mundo, uma identidade do ambiente que nós criamos, uma identidade no começo dos nossos pais. E aí nós temos que lembrar quais as feridas que a minha mãe carregava, quais as feridas que meu pai carregava, que foi projetada em mim. Hoje eu não carrego só a ferida da minha mãe, eu carrego a ferida da minha avó, que passou, que recebeu da minha bisavó. Consegue entender isso? A nossa formação vem de muitas coisas. Mas espera aí, Jesus morreu para nos dar a vida nova e uma vida em abundância. Então rejeite tudo que foi, toda identidade velha, tudo que veio do passado, tudo que veio carregado de ferida, de sentimento de dor, de tristeza, de mágoa, de prisão, de limitação, e sejamos livres em Cristo Jesus, para caminhar em uma nova identidade. Amém? Mas para isso, eu tenho que não me conformar com as coisas deste mundo, mas renovar o meu entendimento, pensamento. Eu não posso aceitar o que foi ditado, mas literalmente me convencer. É o que Davi fazia. Porque te abate, ó minha alma, confia em Deus. É dar ordem para a sua criança interior, para a sua alma. Ei, eu não vivo mais no passado preso. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas agora eu sou adulto. Parei de agir como criança. 1 Coríntios 13, 11. Nós éramos criança e nós queremos carregar o resto da vida. A tendência nossa é carregar o resto da vida, as feridas, e revivê-las e sofrê-las novamente. Essas feridas existem. Não dá para apagar, não dá para matar a nossa criança interior. Mas o que nós vivemos nos dá a chance de ser nova criatura em Cristo Jesus. Eu não vou apagar o meu passado, mas eu vou agir agora como adulto e vou colocar esta criança no lugar dela. Camila, criança. Camila magoada, Camila ferida, Camila com sentimento de abandono. Jesus não te abandonou. Ele morreu por ti. Amém? É isso. Analise qual é a sua dor. E comece a dar ordens para esta criança. E queira viver uma nova identidade em Cristo Jesus realmente. Amém? Diga, olha, criança Camila, te mandaram calar a boca, te mandaram aquietar em um lugar, mas Jesus me manda ser livre, me manda falar aos quatro cantos da terra do seu amor, do seu cuidado. Existe alguém que me ama. Amém? Não é o que determinaram, é o que Deus fala a meu respeito. Eu tenho que assumir a minha identidade celestial. Amém? Diga, eu sou nova criatura. Eu nasci de novo e assumo uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu sou livre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Fique de pé.